Vamos lá para mais um descritor aqui do quinto ano do ensino fundamental. D2. Identificar propriedades comuns e diferenças entre os poliedros e entre poliedros e corpos redondos, relacionando-os com as suas planificações. Então, primeiramente, a gente tem que entender, né, o que é um poliedro, né, e um corpo redondo. Então, dentro dessas opções aqui, a gente tem, né, dentre alguns poliedros, né, e corpos redondos. Então, primeiro vem a definição, né? Vamos ver qual é a definição aqui. Poliedros são sólidos geométricos que têm todas as partes planas, né? Então, essa é a definição de poliedro. Todo poliedro, suas faces são planas, né? Então, as faces de um poliedro pode ser o quê? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, né? Então, só pode ser faces planas. E os corpos redondos são aquelas que têm pelo menos uma parte curva, arredondada ou não plana. Ok? Então, tem que ter pelo menos uma parte, né, que não seja plana, pelo menos uma parte arredondada, né, ou curva. Quando ele diz pelo menos uma, né, então no mínimo uma, mas pode ter duas, três ou mais. Na verdade, então é no mínimo uma. Então, vamos lá. A letra A aqui a gente tem, né, um poliedro ou um corpo redondo. Aqui a gente tem um poliedro, né? Aqui a gente tem um poliedro porque todas as suas faces, né, são planas. É isso? Todas as suas partes. Ele é formado, né, por uma região plana. É isso? Já a letra B, a gente tem aí o quê? A gente tem uma esfera, né? Então isso aqui é um cubo, né? Isso aqui é uma esfera. Aqui a gente tem um corpo redondo, né? Porque ele tem regiões arredondadas, curvas, né? E não planas. Então ele se classifica aqui como um corpo redondo. Aqui a gente tem, né, na letra C, o cone. Então, o cone também ele é classificado como um corpo redondo, porque ele tem regiões arredondadas, né? Isso, curvas também. Letra D, então na letra D a gente veja que a gente não tem regiões curvas nem arredondadas, a gente só tem regiões o quê? Planas. Então isso aqui se classifica como um poliedro. Aqui a letra E a gente vê que a gente tem regiões arredondadas, então isso aqui já é um corpo redondo, né? E aqui a gente tem a pirâmide na letra F. Então, dentro dessa pirâmidezinha aqui, né, a gente percebe que a gente tem apenas regiões planas. Então, isso se classifica como um poliedro. G, né, também a gente só tem regiões planas, não tem regiões curvadas nem arredondadas, né? Então, isso aqui se classifica também como um poliedro. E aqui a gente tem na H, né, um corpo redondo, porque a gente tem, né, regiões arredondadas, curvas, é isso? Então, primeira partezinha aqui, né, que a gente está dando uma revisada, né, é para entender que é, né, um poliedro, qual é a diferença do poliedro, né, e do corpo redondo, né, em suas características aqui. Então, a definição é essa aqui, que todo poliedro ele é formado apenas, né, por regiões planas. Já os corpos redondos, eles têm que ter pelo menos uma curva, né, uma região curvada, arredondada ou não plana. Ok? Então, vamos seguir aqui, né, a mais uma partezinha aqui, definição. Então, trabalhando ainda o descritor 2, né, a gente vê agora, né, alguns poliedros, né, os principais poliedros que a gente trabalha, né? Então, aqui a gente tem, né, um prisma, né, de base triangular, tá vendo? Então, todo prisma ele tem duas bases, ó, paralelas, né? Então, isso é uma propriedade do prisma, né? Então, isso aqui é um prisma de base triangular. Isso aqui também é um prisma de base, agora de base, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, né? Então, a gente tem um prisma de base pentagonal. A gente percebe aqui que a gente tem as bases paralelas. Toda vez que a gente tem uma figura em que as bases são paralelas, ó, tem duas paralelas, é um prisma.
Aqui a gente tem casos, né, específicos, né, ou seja, casos especiais de prisma, que é o paralelepípedo, que também é um prisma, e aqui a gente tem um cubo, né? Então, a diferença, né, do paralelepípedo para o cubo é que o cubo ele tem todas as arestas iguais, né? Então, o que são arestas, né? Arestas são esses segmentos de reta. Então, todas as arestas de um cubo é igual. Então, se aqui mede 2 centímetros, né? Então, tudo isso aqui vai ser 2 centímetros, todas as arestas, né? Então, aqui a gente tem as faces, né? Essa região aqui é chamada de face, né? Essa é a face plana. E esse pontinho que une, né, as arestas é chamada de quê? De vértice. Então, aqui a gente tem vértice, que é o pontinho que une, né, as arestas. As arestas são os segmentos de retas, né? E aqui a região, né, que a gente chama de face. É isso, então aqui a gente tem a face, no caso aqui de um poliedro, né, de um sólido, né, geométrico. Ok? Então, esses são os principais, né? Principais poliedros, onde a gente vê muito isso, né, no nosso dia a dia, né? Então, aqui uma caixinha no formato de um prisma, né, de base triangular. Aqui, por exemplo, uma caixinha de sapato, né? Tem um formato de quê? De um paralelepípedo, né? Um dado, ele tem um formato de um cubo, né? E aqui também, né, os principais corpos redondos, né, que a gente trabalha mais, que é o cilindro, né? O cilindro ele tem sempre, ó, duas bases, né? As duas bases do cilindro, né? A base inferior e superior, elas sempre vão ser um círculo, né? E iguais, beleza? Isso é uma propriedade do cilindro. Então aqui a gente tem uma representação do cilindro, né? No nosso dia a dia, uma latinha, né? Uma latinha de leite, né? Uma latinha de óleo. E aqui a gente tem mais um corpo redondo, né? Que é a esfera, né? Ele é representado aqui pela bola, né? Ele também é um corpozinho redondo. E aqui tem o cone, né? Então, o cone, diferente do cilindro, ele só tem uma base circular, beleza? E aqui, né, aqueles chapeuzinhos de aniversário, eles têm um formato de cone. Então, tá aqui um dos principais poliedros, né? E os principais corpos redondos. E aqui tem uma perguntazinha. Qual dos sólidos abaixo, né, são corpos redondos? Então, pela definição, né, de corpos redondos, são sólidos, né, que têm uma parte curvada, arredondada ou não plana. Então, a gente percebe aqui que essa letra A, né, ela é um corpo redondo, mas também a letra D, né, que a gente vê que essa figura aqui ela tem uma parte aí arredondada, curvada, né? Então, corpos redondos, né? São a letra A e a letra D. A B, a C e a E, elas são regiões consideradas, né? Poliedros, desculpa, considerados sólidos, né? Considerados poliedros. Só são formados através de quê? De regiões planas, beleza? Então, aqui a gente tem os corpos redondos, né? Que é a A e a D, e aqui a gente tem, né, os poliedros, né? Os poliedros que só são formados, né, por regiões planas. Mas tudo isso aqui, né, são sólidos geométricos, né? Então, os sólidos, né, eles são classificados em poliedros e corpos redondos. Então, nessa aula aqui, a gente está explorando, né, essas propriedades, essas diferenças, beleza? Então, vamos agora, né, para um itemzinho aqui, né, que cai bastante na prova do SAEB e SAEP, né? É o seguinte, vê, explorando esse descritor D2. Ele diz o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Está aqui, né, o enunciado. Observe o sólido, né, geométrico desenhado abaixo. Tá aí os sólidos, né? Sólido 1, 2, 3 e 4, né? Aqui a gente tem uma pirâmide no 1, aqui a gente tem um cilindro, aqui a gente tem um cubo e aqui a gente tem um cone, não é verdade? Então, esse é o suporte e agora vem o comandozinho da questão. Qual desses sólidos são corpos redondos, né? Então, pela classificação que a gente viu, né, anterior, então
a gente percebe que a figura 1 ela é um poliedro. É isso? Ela é um poliedro. Já a figura 3 também é um poliedro. Ele quer saber qual dessas aqui são corpos redondos, né? Então, regiões que têm curvas, regiões que são arredondadas. No caso aqui seria quem? O 2 e, no caso, é o cilindro e o cone. Então, aqui, né, o 2 e o 4, a gente ia marcar aqui a opção quem? A opção D. Beleza? Então, tá aí, né, um item, né, bem tranquilo, que é bem explorado nessas avaliações externas, ok? Então, vamos agora para mais um item aqui envolvendo aí, né, esse escritor. Vamos lá. Observe, né, as figuras desenhadas abaixo. Tá aí, né, as figuras, figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. E agora ele quer saber qual dessas figuras, né, é um poliedro. Então ele quer saber agora o que é poliedro. Então, poliedro, né, são sólidos geométricos, né, são formados apenas por regiões planas, né? Então não tem curva, não tem a partezinha arredondada, né? Então tem que ter região plana. Então a única figura aqui que tem essas características do poliedro, né, seria a opção, né, a figura 1. Seria, né, a gabarito aqui, né, letra A. Então, a figura 2, a figura 3 e a figura 4, elas são corpos redondos, ok? Pela classificação que a gente estava vendo. Então, veja que é um item, né, tranquilo de se trabalhar com os alunos. Vamos agora para mais algumas definições aqui importantes que a gente tem que saber, ok? Então, vamos lá. Planificação. A gente vai falar um pouquinho agora sobre planificação e algumas estratégias, né, para resolver itens, resolver questões. Então, alguns sólidos, né, geométricos e suas planificações. Então, aqui a gente tem um paralelepípedo. É isso que ele é um prisma. Ele está dentro da família dos prismas, né? Então, ele é um caso especial ali de prisma, né? O paralelepípedo, né? Um sólido bem abordado. Então, aqui a gente tem a sua planificação. Então, veja a importância, né, de fazer, né, a aberturazinha aqui desse poliedro, desse sólido. A partir do momento que a gente vai fazendo essa abertura, a gente vai percebendo, né, as faces desse sólido. Então, aqui a gente percebe que a gente tem uma partezinha aqui na frente e lá atrás a gente tem uma partezinha igual, né? E quando a gente vai fazendo essa abertura, então é muito importante a gente trabalhar, né, essa questão da planificação, né, com um material concreto. A partir do momento que a gente vai fazendo, né, esses movimentos, a gente, né, vai percebendo a planificação, né, do sólido. Então, ou desmontando ele, né, desmontando o sólido, né, no caso aqui um poliedro, ou fazendo o quê? Ou fazendo a construção dele. Porque a partir do momento que a gente faz a construção, né, fazendo esses movimentos, né, das suas faces, a gente vai percebendo, né, a figura que vai montando. Então, aqui a gente tem um prisma, né, de base triangular. Então, é sempre importante a gente pensar, né, nessa movimentação dessas faces, né? E juntando essas faces, a gente constrói o quê? O sólido. Então, fazendo essas movimentações, a gente percebe, né, essas planificações. Então, é importante, né, trabalhar dessa maneira. Então, aqui a gente tem, né, mais alguns exemplos, né? A gente tem um prismazinho aqui, ó, de base. Aqui a gente tem um, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono. Então, isso aqui é um prisma de base hexagonal. E aqui está a sua planificação. Todo prisma, ó, ele tem sempre duas bases paralelas. Ele não tem só um, ele sempre vai ter duas. E no caso aqui, as suas áreas, né? Suas faces, né, laterais sempre vão ser retângulos. Então, se eu tenho um prisma de base hexagonal, eu vou ter quantas faces laterais?
eu vou ter 6, né? Então, uma estratégia também é a gente perceber isso. Se eu tivesse aqui um prisma de base pentagonal, eu ia ter 5 faces laterais, mas sempre eu vou ter duas bases idênticas. Isso no prisma. Então, tá aqui mais um exemplo aqui de um prisma de base triangular. Então, aqui, se é um prisma, aqui ó, a gente tem uma base e lá atrás, né, a gente tem que ter essa percepção, tem outra. Então, todo prisma ele tem sempre, né, duas bases idênticas, ó, tá vendo? E paralelas. No caso aqui, um triângulo. E suas faces laterais, ó, no caso aqui, se é um triângulo, eu vou ter quantas faces laterais? Tem uma, aqui está embaixo duas e aqui está aqui, ó, três. E fazendo esses movimentos, né, a gente vai percebendo a planificação da figura. Aqui para fechar, né, aqui a gente viu dois exemplos de poliedro, agora a gente vem para um corpo redondo, né? Isso aqui é um conezinho. Então, o cone, quando a gente, por exemplo, um chapéuzinho de aniversário, se a gente dá um corte aqui, o que é que vai acontecer? Cortezinho, ele vai ter essa aberturazinha assim, ó. E a base do cone sempre vai ser apenas o quê? O cone, ele só tem um círculo. O cilindro, não esquece, o cilindro tem dois círculos, né, nas suas bases, ok? Então tá aí, né? Fácil de a gente identificar, né, essas planificações, né, mas aí é sempre bom lembrar, né, dessas movimentações, né, das faces, né, desses sólidos para a gente buscar entender, né? Então vamos agora, né, responder algumas questões aqui sobre planificação. Mas antes, né, vamos reforçar uma ideia aqui que a gente já falou aqui lá em cima. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, um prisma. Veja, isso é um prisma, é um sólido geométrico, isso é um poliedro, não é verdade? Então aqui a gente tem, por exemplo, o vértice, né, só reforçando, é o pontinho que está unindo quem? As arestas. Então aqui eu tenho um, dois, ó, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho 8 vértices, né? Aresta, o que é aresta? Arestas são os segmentos, né, que tem nesse sólido. Então aqui a gente tem as arestas, vê só. Então aqui a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro na parte de baixo, né? Mais uma, duas, três, quatro na parte lateral. Então aqui já vai 8, né? Então aqui, ó, uma, duas, três, quatro na parte superior. Então ao todo eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, né? Um mais 4 dá 8, mais 4 de cima vai dar 12, né, arestas. E para finalizar, a face, né? A face é a região plana de um poliedro. Então, aqui, ó, a facezinha eu tenho uma aqui, preste atenção, uma aqui que eu estou demarcando, uma aqui atrás, ó, aqui de lado, uma lá no fundo, né, lá no final, né, lá por trás aqui, ó, tem outra aqui de lado, e aqui a gente tem uma aqui na frente. Então, lateralmente, a gente vai ter 4 faces, mais a de cima com a de baixo aqui vai dar 6 faces, né? Então, às vezes essa percepção, né, da parte por trás, às vezes a gente tem essa dificuldade de perceber essas faces, né? Então é importante, né, ter, né, a representação desse sólido, né, de uma forma concreta para a gente identificar, né, essas faces que está por trás dessa figura. Ok? Então vamos responder alguns itenzinhos aqui. Então aqui está a primeira, né? Primeira questão sobre essa questão de planificação da prova Brasil, no caso aqui do SAEB. Ela diz o seguinte, ó, observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide de base quadrangular. Então, ele já está dizendo, né, o nome desse sólido.
né? No caso aqui a gente tem um poliedro, né? Qual é o molde, né, da pirâmide quadrangular? Vamos lá. Ó, analisando as alternativas aqui, a gente já poderia cancelar duas, não é verdade? Porque isso é uma pirâmide de base o quê? Quadrangular. Então, a gente já poderia cancelar isso aqui. Ó. A gente sabe que uma pirâmide ela é um poliedro, ela não é um corpo redondo. Então, na letra B e na letra D, a gente tem a planificação de corpos redondos. No caso, essa planificação aqui é do cone, né? O cone só tem, ó, uma base circular. E aqui a gente tem um cilindro, né, que ele tem quantas bases circulares? Ele tem duas bases. Então, isso aqui é a planificação do cilindro, né? Então, aqui a gente tem dois poliedros, né? Mas o único poliedro que a gente tem aqui que tem uma base quadrangular, ou seja, quadrada, é a letra C. Não é verdade? Então, se a gente pegar essas facezinhas aqui, ó, laterais, e juntar, fizer um movimento aqui para cima, né, vai formar, né, a pirâmidezinha de base quadrangular. Então, a alternativa aqui seria letra C. Beleza? Vamos ver outro item aqui. Aqui a gente tem mais um, né? E ele fala o seguinte: observe o bumbo, né? Que Beto gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro. Então ele já está dizendo que isso aqui é um cilindro. Então quem prestou atenção no item anterior, a gente viu que todo cilindro ele tem o que, minha gente? Ele tem suas bases circulares, né? Iguais. Ele vai ter quantas bases circulares? Duas. Então, a única alternativa aqui que tem duas bases circulares é a letra quem? É a letra D, né? Então, na prova do SAEP, né, teve um ano que caiu uma planificação de um cilindro assim. Tinha aluno que estava marcando. Ele dava isso aqui, ele dava apenas um círculo. E teve aluno que estava marcando esse item. Então, dentro da propriedade do cilindro, a gente sabe que o cilindro ele tem, né, como base dois círculos, ok? Então, é uma propriedade importante, né, que a gente fala para os meninos do quinto ano, né, do ensino fundamental, de primeiro até a quinta série, né, de uma forma assim mais lúdica, para ele não esquecer, não é verdade? Então, que o cilindro ele tem sempre dois, né, nas suas bases, sempre dois círculos. Então, vamos passar aqui para ver mais um item. Passando aqui rapidinho. Então, aqui a gente tem, né, o seguinte, mais uma questão, ó. Veja o sólido abaixo. Uma das planificações desse sólido é. Então vamos lá. A dicasinha aqui, olhando nas alternativas, né, é tentando montar, né, fazendo a movimentação dessas faces no intuito, né, de acertar, né, a planificação dessa figura, que no caso aqui é um cubo, né? Então, veja o sólido abaixo, tá aí o sólido. Uma das planificações desse sólido é. Então veja, letra A, se eu fizer movimentações desses camaradazinhos aqui para cima, né, para de lado, será que dá para eu formar o cubo? Da letra B, será que fazendo essa movimentação dá para a gente montar o cubo? Na letra C ou na letra D? Então a gente tem que ter essa percepção, né, de fazer essa movimentação. Então, às vezes esses itens, né, é bastante complicado, né, porque às vezes a gente fica na dúvida. Então, veja, se eu pegar essa aqui, por exemplo, a letra C, e puxar esse ladozinho aqui para cima, esse para cá e esse para cá, e juntar essa parte com essa para cima e essa parte com essa para cima, o que é que vai formar? Vai formar o nosso cubo, né? Então, é pensar nessas movimentações, né? É pensar que se eu puxar esse carinha aqui para cima, né, que está dobradinho aqui, puxei esse cara aqui para cima, e puxar esses dois ao mesmo tempo. Isso aqui vai ser a minha base. E o mesmo eu vou fazer com essa parte de baixo, ó, juntando tudo isso aí. É a única possibilidade de fazendo movimentações formar o nosso cubo. Beleza? Então vamos para outro itemzinho aqui. É bom trabalhar sempre com
né, a construção desses sólidos, né? Então, tá aqui mais um item, ele diz o seguinte, ó, para a venda de seus produtos, uma indústria fabrica, né, caixas com tampa na forma de um paralelepípedo retângulo, conforme o desenho abaixo. Qual é a figura que melhor representa o molde, né, dessa caixa? Então, né, a gente viu aí, né, no material anterior, a planificação dessa figura, né? Então, vê só, essa figura aqui, né, ela é um paralelepípedo. Então, ela tem, ó, essas duas facezinhas aqui iguais, ó, tem uma aqui, tem outra lá. Tem essa partezinha aqui da frente, aqui, ó, a partezinha lá de trás igual também. E tem a partezinha aqui de cima, ó, e a partezinha de baixo igual também, bem maior, né? A gente tem três tipos aqui, né, de retângulos. Então, a gente pode pensar dessa forma, ok? Então, olhando para cá, ó, né, para essas figuras aqui, então o que é que está acontecendo? Se a letra A, olha para a letra A, eu tenho essa parte e essa, que condiz com essa e essa. Não é verdade? Eu tenho essa parte e essa, que condiz com a parte de cima e a parte de baixo. E essa parte e essa, que condiz com essa e com essa. Sendo que essa parte e essa, elas não podem estar, né, juntinhas. Entendeu? Elas têm que estar intercalando com essas aqui. Quando a gente vem para a letra B, vê, essa parte e essa está intercalando, né? Então, se eu dobro essa, o que é que vai acontecer? Se eu puxo isso aqui para cima, então, se eu puxar isso aqui para cima, essa partezinha vai ficar aqui, essa partezinha vai ficar lá atrás, isso aqui vai ser a partezinha que fica em cima, tá vendo? A partezinha que fica em cima, e aqui eu vou fechar essa parte, vou fechar essa, e aí eu vou formar que figura? Vou formar o meu, né, paralelepípedo. Então, aqui a gente marcaria quem? Marcaria aqui a letra B de bola, né? Então é bom trabalhar, né, essa questão aí com material concreto, né, mostrando essas planificações, né? E aí é movimentar, né? Movimentar essas faces, né, formando essa figura para a gente entendendo essas construções. Então vamos aqui para mais um itemzinho aqui, né? E o último para a gente fechar, né, esse descritor 2, né? Então a gente vê que tem itens, né, que tem um certo nível de proficiência legal, mas a gente vê que tem outros, né, um pouco mais complexos assim. É um descritor simples, né, mas que às vezes, né, tendo um olhar geométrico, né, um pouco, né, legal, você vai desenvolver a questão, né, ter essa percepção. Então vamos aqui para mais um item, ele diz o seguinte, ó, observe o sólido abaixo, o nosso suporte. Qual é o número de faces dessa figura? A gente sabe que todo sólido, né, no caso dos poliedros, eles têm o quê? Eles têm aresta, eles têm face, eles têm vértice. Mas nesse item ele só quer saber o quê? As faces. Então vamos lá, preste atenção. Faces. Aí eu vou olhar logo para a base. Isso é um prisma. Todo prisma ele tem duas bases iguais. Então tá aqui a parte de cima, tá a parte de baixo. Eu já tenho duas faces. Não é verdade? Duas faces. Isso é um prisma de base 1, 2, 3, 4, 5, de base pentagonal. Não é verdade? Então, se ele é um prisma de base pentagonal, quantas faces laterais eu vou ter? Né? Eu vou ter 5. Na verdade, ó, sem nem observar a figura, só por essa propriedade. Então, 5 com mais a de cima e a de baixo vai me dar quanto? 7. Aqui a gente marcaria a letra C, né? Mas se você fosse contar, teria que ter essa percepção. Eu tenho uma em cima, né? Tá aqui a de cima, tá aqui a de baixo, 2. Aí, ó, 2, 3 com essa de lado aqui, 4 com essa da frente, 5. Aí com essa lá de trás aqui, ó, 6. E com uma que tá aqui atrás que não tá aparecendo, 7. Beleza? Então, bacana isso aí, né? Então a gente pode ver, né, a resposta dessa questão, identificar a resposta dessa questão por algumas propriedades ou ir rotacionando a figura, né, percebendo que lá atrás existe também
algumas faces, né, escondidinhas lá. Então tá aí mais um item, né? Então fechamos aí, né, o descritor 2, né? Essa parte aí, né, de poliedros e corpos redondos e suas planificações. Então até a próxima.